Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Você pode ficar de pé. Seja bem-vindo a esse lugar. Quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Aleluia. Bendiga minha alma ao Senhor. Que todo o meu ser te louve, Jesus. Hebreus, capítulo 9. Você achou, amém? Diz assim, versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Irmãos, essa passagem, ela nos lembra que um dia Jesus veio na terra e Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados para desviar de nós a ira de Deus. E nos mostra também que Ele voltará uma segunda vez, não mais para morrer pelos nossos pecados, mas para a salvação daqueles que o aguardam. Por isso nós precisamos perseverar, permanecer, nos apegar firmemente à fé que professamos, porque Ele certamente virá. Aquele que morreu e ressuscitou, certamente virá. Amém? Você pode fechar os seus olhos nessa noite e fazer a sua oração ao Senhor, a sua adoração. Você tem liberdade nesse lugar. O salmista diz: os meus lábios te louvarão continuamente. Que haja louvor, que haja gratidão, que haja exaltação, adoração em seus lábios diante do Senhor. Se aproxime nessa noite do trono da graça. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos nesse lugar, Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se humilhou, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, aquele que João viu no meio dos candelabros. Ele é o Alfa e o Ômega, a videira verdadeira. Tu serás eternamente exaltado, Jesus, porque o Filho é superior aos anjos e é superior a todos. Exaltado és tu, Jesus. Você tem palavras de exaltação nessa noite. Você tem palavras de adoração nessa noite. Você é livre para adorar ao Senhor nesse lugar.
Na terra
cetro de equidade é o cetro do seu reino. Justiça e retidão são a base do seu trono. Que venha o teu reino inabalável, Senhor. Certamente virá. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Não tem fim, o teu reino não tem fim. Nós te exaltamos nesse lugar, Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia, nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando como a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo.
exaltado e bem alto, brilhando com a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando com a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Declare isso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Nós declaramos, Senhor. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Vamos declarar a igreja. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Nós queremos te ver, Jesus. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Todo nosso ser, Senhor. Nós queremos te ver. Queremos te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Aleluia.
louvamos, Senhor. Convido a amada igreja do Senhor a pegar a sua oferta, também o seu dízimo. Nós vamos cultuar o Senhor com a nossa gratidão. Nós vamos devolver a Ele, amém. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é porque o Senhor nos dá, amém. Você pode ficar à vontade para ofertar ao Senhor. Santo, 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 eu quero te ver. Santo, 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 eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por se revelar a nós. Oramos, ó Deus, consagrando as ofertas, a fidelidade do Teu povo, Senhor. Crendo e confiando no Teu amor, no Teu cuidado. Oro, doce Espírito Santo, para que o Senhor possa multiplicar cada semente lançada essa noite. Que o Senhor, como provedor de todas as famílias, de todos os lares, possa multiplicar, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Cremos que do Senhor vem o sustento diário para as nossas vidas. Oro grato e abençoando o Teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar-se. Com muita alegria que nos reunimos nessa quinta-feira. O Senhor é bom. Amém, irmãos? Noite chuvosa, que não aparecia, né? Não aparentava que ia chover, mas Deus tem suas vontades e nós somos gratos porque nos permitiu chegar aqui no horário, né? Quem chegou cedo pôde não se molhar. Aleluia. Muito bem, muito bem. Esse final de semana nós temos o culto no Açaiteua, no sábado. No sábado agora, dia 29, nós teremos o culto lá no Açaiteua. Secretaria de Missões vai estar caminhando para lá nesse sábado. Não sei que horas vão, como vão, está tudo sobre a responsabilidade do Ramon com os demais irmãos. Na próxima semana nós retornaremos com o culto evangelístico aqui na cidade, tá bom, irmãos? Essa semana não teve, mas na próxima já vamos retornar com o culto aqui na cidade, assim o Senhor nos permitir. Amém. Muito bem, muito bem. Tentando me lembrar de algo aqui. Tá, lembrei. A você, homem, que deu o seu nome, eu esqueci e perdi a lista, tá bom? Que vai para o congresso em Castanhal mês que vem. Então, no final do culto, por favor, me confirme novamente que você vai para o congresso, tá bom? As pulseiras já estão em casa e você tem até o próximo domingo, dia 6, para pagar a sua pulseira, tá bom? Valor de R$30, a pulseira do congresso Homem de Valor em Castanhal. Vai ser dia 18, 19 e 20 do mês de junho, tá bom? Sexta, sábado e domingo. Tem camisa
A camisa ela pode ser encomendada até no máximo dia 10, tá bom? Não vai ter para vender lá. Então, se você quiser, encomendado e está no valor de R$40, tá bom? Se você quiser, não é obrigado a comprar. Se você deseja a camisa da conferência, nos procure, encomende a sua. E aí, a última remessa de encomenda é até o dia 10, tá bom? Passando disso, o pastor não garante mais a compra das camisas, tá bom? Certo, homens? Muito bem. Se planeje, se organize. Pretendemos ir e voltar todas as noites. O Senhor tem nos dado graça e condição. Então nós temos aí 3 automóveis para poder encher de homem e ir e voltar, tá bom? Então se você deseja ir e voltar todos os dias, haverá essa possibilidade, tá bom? Você não vai precisar deixar a costela aí dormir sozinho nesses dias. Glória a Deus por isso. Muito bem, muito bem. Vamos para a palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre a importância de um processo muito importante. De um processo muito importante da importância, né? De algo muito importante que precisa acontecer no meio das famílias, que é o processo de ensino e aprendizagem. Algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu vou usar alguns textos bem conhecidos, mas eu quero que você avance comigo na profundidade das Escrituras com relação ao prejuízo que isso pode trazer sobre a vida de uma família que não vive esse processo e tendo principalmente esse processo como parte importante da vida do lar. Amém, irmãos? Então, o pai e a mãe, eles têm a responsabilidade e a obrigação de ensinar os filhos, e os filhos têm a obrigação de guardar e obedecer tudo aquilo que os seus pais lhe ensinam. E esse processo, irmãos, ele é importante porque quando isso não acontece de forma sucinta, quando isso não acontece de forma frutífera, a consequência sobre a vida dos filhos é terrível. A próxima geração sofrerá bastante por falta dos pais não cumprirem seu papel e também dos filhos não entenderem o seu papel no processo de aprendizagem. Amém? E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, esse processo e a importância dele. Nós vamos ler alguns textos conhecidos e vamos concluir falando de um texto bem importante que vai trazer uma realidade e uma verdade bem profunda para as nossas vidas. Aleluia! Amém! Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22. Eu sei que é um texto conhecido, abra comigo, por favor. Provérbios 22. Versículo 6, diz assim as Escrituras: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Repita comigo: eu, pai, tenho que ensinar os meus filhos a andar no caminho do Senhor quando são pequenos. Porque quando eles ficarem barbudos, eles vão ter que andar sozinhos. Amém? Isso é muito importante. Nós, papais, cabe a nós cumprirmos o nosso papel enquanto eles são pequenos. E é algo que você precisa entender, que os filhos, quanto maiores forem, chegando à adolescência, à juventude, eles terão que ter a capacidade de tomar decisões corretas. Por quê, pastor? Porque eles vão, na medida que vão amadurecendo, tendo que tomar suas próprias decisões. Amém? Nós, porém, temos que ensiná-lo quando pequenino, orientá-lo quando estiver maior, mas eles terão que tomar suas decisões. Amém, irmãos? Decisões podem ser certas, como podem ser erradas.
se eles tiverem muita orientação e muito ensino sobre o caminho de Deus, sobre a verdade de Deus, sobre a pessoa de Deus, eles terão uma maior probabilidade de tomar decisões corretas. Se eles não tiverem isso, a probabilidade deles serem influenciados pelo mundo e pelo sistema mundano a tomarem decisões erradas será muito maior. E isso vai trazer sobre as suas próprias vidas, sobre a vida deles, prejuízos que eles podem não ter conta daquilo que vão ter que perder por conta das suas más escolhas. Amém. Avance para Provérbios 23, eu quero ler mais 2 versículos. Provérbios de número 23, o versículo 24 e 25, diz assim, Provérbios 23, 24 e 25. Compra a verdade e não a vendas. Eu li o 23. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-te a que te deu a luz. Amém, irmãos? Preste atenção. Grande alegria terá o pai do justo, daquele que toma decisões corretas, vai alegrar o coração do seu pai e da sua mãe. Agora atente para o final do versículo. Quem gera a um sábio nele se alegrará. Gerar aqui, a palavra gerar vem também, ela é usada muitas das vezes na Bíblia como o ato da mulher que gera dentro de si. Mas nós podemos também ver que esse gerar é aquilo que você vai ensinando. Porque se você é sábio e anda com sábio, você se tornará mais sábio ainda. Amém, irmãos? Então nós podemos gerar alguém sábio se ele andar conosco. Se o filho anda com o pai e esse pai ensina ele a andar no caminho do Senhor, se ele ensina o seu filho a tomar decisões corretas, pautadas na lei e no mandamento de Deus, ele vai estar gerando um filho sábio. E ele vai se alegrar com esse jovem e aí mais para frente com esse homem, pai de família, que vai viver bem e seus netos, bisnetos desfrutarão disso. Amém, irmãos? Agora eu quero falar da outra parte. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3. As crianças da célula estão com esse texto bem fresquinho na mente, né? Estudaram terça-feira lá em casa. Provérbios 3. Versículo 1 e 2. Provérbios 3, verso 1 e 2. Posso ler com você? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia. Capítulo 4 agora, versos de 1 a 5. Provérbios 4, de 1 a 5. Diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, eu, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Diga glória a Deus por isso. Por que eu digo que esse processo ele é importante? Porque em alguns momentos, quando filhos tomam decisões erradas, não é porque o pai deixou de ensinar, é porque ele esqueceu o que o pai ensinou. Quando lemos capítulo 3 e 4 do início desses dois capítulos de Provérbios, percebemos uma preocupação em que este que está aprendendo retenha aquilo que aprendeu. Amém? Não esqueça e tome aí suas decisões pautadas naquilo que aprendeu.
Não podemos, e eu não posso, e nós como igreja não podemos julgar os pais pelas decisões erradas dos filhos. Nós não podemos. Por quê, pastor? Porque o filho, quando se tornar mais taludinho, já disse que já tem bigode na cara, que já se sustenta, ele vai ter que tomar suas decisões de seguir o caminho que aprendeu com o pai ou não. Podemos conhecer a família e dizer que se o filho tomou decisões erradas é porque os pais falharam? Sim. Nós vemos que pais também falharam e aí automaticamente geraram isso sobre a vida dos seus filhos. Mas em muitos casos, e principalmente hoje, aqui nessa casa, onde nós ouvimos sobre família semanalmente, irmãos, é difícil um filho que está sendo criado aqui dentro não ouvir sobre o Senhor e de como proceder na sua juventude e na sua vida adulta. Se ele escolher errado daqui para frente, é por decisão própria, não por falta de ensino. Amém, irmãos? Quando você olha o livro de Ezequiel, capítulo 17, capítulo 18, você vai ver que Deus, falando através do profeta Ezequiel, diz que os pais não levarão sobre si os pecados dos filhos, nem os filhos levarão sobre si os pecados dos pais. O que as Escrituras estão nos mostrando é que o pai, ele tem a oportunidade e a obrigação de ensinar os filhos, porém o filho vai ter que tomar a sua decisão. Amém? Nós tínhamos antigamente, eu vou usar esse termo de antigamente para você imaginar que nós somos velho crente mesmo. Quando nós começamos a viver a visão celular na igreja e as células foram sendo multiplicadas, o setor que eu tinha, que a gente cuidava, já tinha várias células só de homens. Então a gente começou a fazer uma vez por mês uma reunião chamada celulão. A gente reunia todas as células de homem do nosso setor na igreja, naquela área do lado, e era um momento, uma noite muito agradável, maravilhosa. A gente reuniu novamente todos os homens que tinham ido aí se multiplicando. E numa dessas noites, o irmão Zé Luiz estava ministrando a palavra. Nesse dia eu estava de folga lá, assim, só ouvindo. E ele estava ministrando a palavra e ele fez a pergunta para um rapaz de 15 anos, filho de crente, da igreja também, desde pequenino na igreja. E ele, levado pelo Espírito, perguntou para esse jovem: você já tomou sua decisão? E o jovem ficou pensando, ficou olhando para o irmão, porque ele já era da igreja, ele pensou que não precisava tomar a sua decisão. Não me criei aqui dentro da igreja, não, você já tomou a sua decisão. Você já disse: Deus, eu quero aceitar a Jesus como Senhor também da minha vida, assim como Ele é Senhor da vida dos meus pais. E naquela noite aquele rapaz de 15 anos tomou a sua decisão. Nascido e criado dentro da igreja, mas nunca tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Isso é um erro que nós podemos ver muito nos dias de hoje. Que pensar que por nossos pais serem crentes ou ímpios, isso vai fazer com que sejamos salvos ou não. Estamos errados, enganados. A pastora brincava às vezes, comentando em casa, que não, a vovó ora por nós, está todo mundo certo, podemos fazer o que quisesse. Ela me contou muito isso, assim, a gente conversava bastante sobre a vida dela às vezes, e ela dizia: não, vovó ora muito, então os netos estão tudo salvos. É verdade isso, irmãos? Não. Cada um precisa tomar a sua decisão. Por quê, pastor? Porque a salvação ela é individual. Amém? Os pais, por ensinarem, cooperam para que os filhos sejam salvos, mas não podem salvar os filhos se os filhos não tomarem a sua decisão. Os pais cooperam e ensinam para que seus filhos cresçam no caminho do Senhor e andem nesse caminho, porém os pais não tomam a decisão pelos filhos. Cada filho precisa, na sua maturidade, tomar a sua decisão de seguir ao Senhor. Amém? Porém, nós pais não podemos nos isentar da nossa obrigação de ensiná-los. Aleluia. Dizendo: não, lá na célula ele vai aprender. Não, é obrigação dos pais ensinar os filhos. A educação nasce em casa. Amém? Amém, irmãos? A educação vem de casa, do lar, do tempo de mesa,
do tempo de diálogo, dali vem a educação dos filhos. Quando esse processo de quem ensina e de quem aprende falha, é interrompido ou não acontece, o prejuízo é grande. E eu quero ler um texto com você para lhe mostrar isso. Amém? Abra Juízes capítulo 2. O livro de Juízes, no capítulo 2. Ano passado, no meio da pandemia, quando voltamos aos cultos aqui, a Paula ministrou esse texto, parte dele, no culto de missões. Desde esse dia eu comecei a escrever um livro sobre conhecer a Deus. Estou escrevendo, devagarinho estou escrevendo. E esse texto faz parte disso, porque ele é muito importante. A verdade por trás das Escrituras, daquilo que está escrito, ela é muito importante para nós. Você encontrou? Juízes capítulo 2, vou ler do verso 6 até o versículo 14. Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais podiam resistir a eles. Diga misericórdia. Eu quero que você atente para o versículo 10, que quando uma geração morreu, a outra geração que se levantou após ela não conhecia o Senhor. Uma geração que falhou em transferir o conhecimento de Deus, a vontade de Deus e as obras de Deus, fez com que a próxima geração não conhecesse o Senhor, e as consequências, os prejuízos foram terríveis. Os irmãos estão me entendendo bem? Uma geração de Josué e dos anciãos que conheceram, que desfrutaram da obra, do milagre, do poder de Deus, não fez com que a próxima geração também conhecesse ao Senhor. E por falhar nesse processo de ensino-aprendizagem, a próxima geração que se levantou não conhecia Deus. E por não conhecerem ao Senhor, eles foram influenciados pelas nações que ainda habitavam perto de Israel. Nações essas que tinham seus deuses, nações essas que tinham seus cultos, nações essas que sacrificavam seus filhos aos deuses, nações essas que não temiam ao Senhor, não conheciam ao Senhor, e a nação de Israel, que também não conhecia ao Senhor, porque seus pais não o ensinaram, foram enveredando, seguindo, prosseguindo os maus caminhos dessa geração. E aí lemos que a ira do Senhor se acendeu contra a nação de Israel, e eles não puderam mais resistir nenhum dos seus inimigos.
Amém, irmãos? E como vemos uma geração se levantando no meio de nós, que não consegue vencer o pecado, que não consegue vencer as suas mazelas, que não conseguem vencer os vícios. Uma geração que se levanta que não consegue vencer os seus traumas, não consegue se libertar porque não conhece a verdade. Vive aprisionada, presa ao sistema, vive ali acorrentada, sujeita às paixões do mundo, porque não consegue vencer nenhum dos inimigos que se levantam contra ela. E a falta disso, irmãos, o que causa esse prejuízo nessa geração são pessoas que não conhecem ao Senhor. Culpa de quem? A falha do discipulado dentro de casa. Pais que não discipularam seus filhos farão com que eles sejam escravos. Pais que não ensinam seus filhos a conhecerem ao Senhor farão com que seus filhos nunca vençam pecados na vida adulta. E aí vemos muitos jovens presos, acorrentados em pecados, traumatizados, porque não conseguem se libertar. E o texto é claro que eles não podiam resistir aos inimigos. E as nações, o mundo nos rodeia diariamente, irmãos. A Bíblia chega a dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando, esperando a hora para nos tragar. Nossos filhos também são rodeados. E se nós não ensinarmos eles a temerem ao Senhor, a não conhecerem a Deus de verdade, irmãos, nossos filhos serão tragados, serão vencidos, serão influenciados. Eu me espanto em ver filhos de crentes, filhos de pastores, ateus. Se você pesquisar na internet, você vai ver que isso são muitos. E pastores famosos da mídia têm filhos ateus que deixaram de crer em Deus, apostataram da fé, perderam a sua salvação. E isso é triste porque, e eu volto a dizer, é culpa dos pais? Nem sempre. Por quê, pastor? Porque se o pai cumpriu o seu papel de ensinar, o filho tinha que cumprir o seu papel de aprender e tomar suas decisões. Amém, irmãos? Nós precisamos compreender e ensinar nossos filhos a tomarem decisões certas, a tomarem decisões corretas, pautadas naquilo que nós ensinamos. Por isso, Provérbios 4 diz que meu pai eu andava ao lado de meu pai e ele dizia para mim, não te esqueças daquilo que eu te ensino, daquilo que sai da minha boca. Por quê? Porque isso vai gerar para você vida e paz. Nossos filhos precisam ser ensinados a tomarem decisões quando nós não estivermos perto. Porque todos nós vamos para a glória, irmãos. Amém? Você vai para a glória. E nossos filhos vão ficar. Uma geração é sepultada junto com Josué, irmãos. E a próxima geração não conhecia o Senhor. Se deixou influenciar pelos povos que estavam perto. Nós poderíamos olhar o contexto histórico aqui e dizer que é culpa dos pais. Sim, porque a ordem de Deus era que todas as nações vizinhas fossem mortas, expulsas. Não era para a nação de Israel permitir nenhum povo, fora eles, estarem lá, misturado com eles. Por causa disso, porque Deus sabia que eles poderiam ser influenciados pelas culturas mundanas. Amém, irmãos? E os pais falharam não expulsando eles do meio da terra. E os filhos que não conheciam o Senhor foram influenciados. Olhe bem para mim, papai e mamãe. Olhe bem para mim, jovem. Você precisa ser maduro o suficiente para tomar decisões certas.
Você precisa conhecer ao Senhor e a temê-lo ao ponto de, quando não tiver ninguém olhando, você tomar decisões certas. Você precisa. Nós temos a responsabilidade e a obrigação de ensiná-los. Sim. Mas nós precisamos ensiná-los também a terem a obrigação de tomarem decisões certas. Amém? Amém? Ensine seu filho a tomar decisões certas. Diga para ele: se você tomar decisões erradas, essas serão as consequências. Se você tomar decisões certas, essas serão as consequências. Eu te ensino e te aconselho o caminho do Senhor. Eu te mostro como é bom, como é prazeroso servir ao Senhor. Mas cada filho, irmãos, vai precisar tomar a sua decisão. Cada um. Os meus filhos vão ter que tomar as decisões deles. Os nossos filhos terão que tomar suas decisões. Amém? E se você, pai, quer se alegrar, faça do seu filho alguém justo. O pai do justo se alegrará com a vida dele. Amém? Ensine seu filho a ser justo. Sente com ele, fale sobre justiça, fale sobre temor, fale dele conhecer ao Senhor, dele ter seu tempo de oração, dele ter seu tempo de leitura da palavra de Deus, de você fazer isso com ele, mas dele também entender que ele precisa pessoalmente ter um relacionamento com Deus, não mais pautado em nós. Amém, irmãos? Nós podemos cair no erro de sermos muleta na vida dos nossos filhos. Como assim, pastor? A gente está sempre conduzindo eles à presença de Deus. Mas eles precisam fazer isso sozinho. Porque se a gente não estiver perto, você não vai estudar com seu filho. Você não vai para a faculdade com seu filho. Ele vai para lá sozinho. E ele vai encarar ensinamentos distorcidos lá sozinho. E você precisa ter tempo com ele para ensiná-lo a conhecer a Deus. Amém? Pai, olhe bem para mim. Ensine seu filho a conhecer a Deus. Gaste tempo para ensinar seu filho a conhecer ao Senhor. Porque no dia que você não tiver, ele ainda vai ter Deus na vida dele. Porque no dia que você morrer e for para a glória, ele ainda vai ter o Senhor como suporte, como alicerce, como socorro, como direção, como auxílio. Amém? Agora, se você falhar nesse processo, se nós falharmos nesse processo, nós veremos nossos filhos escravos. E isso entristece o meu coração. Isso entristece o coração de qualquer pai, ver seu filho preso nas drogas, ver seu filho aprisionado nos vícios. Irmãos, isso mata qualquer coração de mãe e de pai. Porém, cada um precisa compreender a sua responsabilidade e o seu papel. Amém? Enquanto pequenino, tome decisões por ele. Ensine-o realmente. Mas quando ele crescer, ele vai ter que tomar suas decisões. Ele vai ter que ter consciência de quem é o Senhor, de temer ao Senhor, de viver justamente, de uma vida justa e reta diante de Deus. Amém? Porque nós não seremos eternos ao lado dele. E nem queremos. Não é bom. Que ele vai casar e vai ter sua família lá, deixará o homem pai e mãe, não vai morar grudado com você. Nem é bom. Tá bom? Ah, pastor, meu filhinho aqui já está barbudo. Não, meu irmão. Mete o pé na bunda dele, manda ele embora. Tem que viver. Aleluia. Porém, o filho, o adolescente, a criança precisa compreender isso. Por que eu digo que ela precisa compreender isso? Porque na vida, irmãos, feita de decisões, assim como nós hoje, pela maturidade e o conhecimento que temos de Deus, tomamos decisões de servir ao Senhor, de temer ao Senhor, para que as próximas gerações sejam abençoadas. Amém? Esse filho que está aprendendo, vendo, precisa também ter a mesma consciência. Quando Davi está no seu leito de morte, ele chama Salomão, que vai reinar sobre a nação de Israel. E ele vai bater um papo com ainda um jovem que vai ser rei. Ele disse, olha para Salomão dentro dos olhos, vem cá, meu filho, seja homem
Você está me entendendo? Seja homem, ande no caminho do Senhor, e você vai desfrutar das promessas que Deus fez na minha vida. Deus vai estar com você se você estiver com Ele, se você decidir andar com o Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. Tudo isso que você viu seu pai viver com Deus, e as promessas que Ele fez para mim se cumprirá na tua vida. Porém, se você não viver, meu filho, só vai vir prejuízo. Amém, irmãos? O que Davi estava fazendo? Discipulando Salomão. A também conhecer ao Senhor, a também ter um coração temente a Deus. Amém. Invista na vida do seu filho para que ele conheça Deus. Invista. Compre uma boa Bíblia, compre livros, ensine ele a ler. Faça com que ele tenha prazer na leitura das coisas de Deus, conhecimento das coisas de Deus. Invista. Porque é algo que ninguém vai poder roubar dele. É a intimidade dele com Deus. Ninguém, irmãos. Não tem professor, não tem sistema, não tem mundo que roube alguém que tem intimidade com Deus, da presença dele. Amém. Porém nós, papais, precisamos ensiná-los. Ensiná-los. Sentar com ele e dizer: meu filho, nós conhecemos a Deus e a sua vontade lendo as Escrituras, tendo prazer na Bíblia, meditando nela de dia e de noite, obedecendo, temendo. Esse processo de ensino e aprendizagem. Amém. Amém, irmãos. Podemos orar? Fique de pé, não vou passar do horário. Quando uma geração não conhece ao Senhor, os prejuízos são fazer aquilo que é mal, servir a outros deuses, abandonar ao Senhor, não conhecer a obra de Deus, não conhecer aquilo que Deus fez, aquilo que Ele está fazendo e ainda vai fazer. Essa geração não conhecia Deus nem as obras. E as consequências foram terríveis. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita de como tem sido esse processo na sua casa. Como tem sido o processo de ensino e aprendizagem. Você tem investido tempo em ensinar os seus filhos a conhecer a Deus? Você tem ensinado os seus filhos a temer ao Senhor? Ensine eles a ser independente de você. Vai ter tempo junto, sim, mas ele sozinho precisa ter seu relacionamento com Cristo. Filho, você precisa entender que não é porque seu pai é crente que você está salvo, não. Você não está salvo por isso, não. Você só é salvo se você tiver Jesus como o Senhor da tua vida. Não é porque seu pai ora que você está salvo, não. Ele pode lhe ajudar, lhe ensinando o caminho, mas a decisão é sua. Adolescente, é a sua decisão de servir a Deus ou não, de agradar ao Senhor ou não. E saiba que decisões certas trarão sobre suas vidas muitos benefícios. Decisões erradas trarão muitos prejuízos. Você quer vencer? Ande no caminho do Senhor. Ouça os conselhos. Guarde, retenha realmente a palavra e o conselho de Deus através da vida dos seus pais. Esse processo precisa ser avaliado, irmãos, por nós. E mais que avaliado, exercitado, praticado dentro da sua casa, dentro da minha casa, de ensino e de aprendizagem. Pergunte para o seu filho quanto ele conhece o Senhor. Pergunte para ele como é o Senhor na tua vida. Pergunte. Faça ele conhecido pelo seu filho. Se você conhece o Senhor, faça com que seu filho também o conheça.
Se você teme o Senhor, faça com que seu filho também o tema. Se você tem intimidade com o Senhor, faça com que seu filho também tenha intimidade com o Senhor. Porque ele vai precisar tomar decisões. Quando você não estiver lá, o seu conselho no coração e na mente dele vai estar, fazendo ele tomar decisões certas. Quando você não estiver presente, o seu conselho e a sua palavra vai estar no coração dele, fazendo ele tomar decisões acertadas, em não aceitar as drogas, em não aceitar aquilo que vai o afastar da presença de Deus. Filhos, retenham em seus corações todos os ensinamentos de seus pais. Retenha. Você quer viver bem? Obedeça. Você quer ter dias prolongados? Obedeça. Você quer ter uma vida cheia da plenitude de Deus e de paz? Obedeça. É isso que diz as Escrituras. É isso que diz as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui como família, Senhor, onde cada um de nós precisamos entender a nossa responsabilidade dentro do lar. Responsabilidade essa que nos fará desfrutar das bênçãos ou dos prejuízos, Senhor. Tudo vai depender das nossas escolhas. Vai depender, Senhor, se estamos dispostos a obedecer ao Senhor ou não. Meu Deus, que cada pai, cada mãe cumpra a sua obrigação de ensinar o seu filho, de direcioná-lo, de mostrá-lo, Senhor, que estar diante de Deus é a melhor coisa que um jovem, um adolescente pode ter na vida, porque vai os livrar de muitas mágoas, que vai o livrar, Senhor, de muitas feridas e mazelas e decepções que o mundo vai trazer sobre a vida dele. Pai, nós também pedimos para que o coração dos adolescentes dessa igreja, o coração das crianças dessa igreja, Senhor, possa reter todo o ensino, possa reter, Senhor, toda a palavra, toda a verdade, e que o conhecimento do Senhor os faça crescer, Pai, na graça, na bondade e principalmente faça-os crescer, Deus, em decisões acertadas, decisões corretas, pautadas na Tua palavra, pautadas no princípio que o Senhor tem colocado nos nossos corações, depositado em nossas vidas, para que nossos filhos sejam uma bênção, Pai, para que nossos filhos cresçam, desfrutando do cuidado, do zelo, da provisão do Senhor. Ah, Deus, em o nome de Jesus, cobre, Senhor, as famílias dessa casa. Cobre, Deus, envolve as famílias desse lugar com sabedoria, com graça, com temor e amor da parte do Senhor, para que nenhum dos nossos filhos se desvie dos teus caminhos, Senhor. Que os nossos filhos sejam motivos de alegria, que possamos dizer: somos pais de justos, por isso estamos alegres. Que nossos filhos cresçam em conhecimento e intimidade do Senhor, que a revelação da Tua vontade se cumpra através da vida deles, e que nossos filhos, Senhor, além de abençoados, sejam abençoadores, por conhecerem o Senhor e a Tua obra, por conhecerem o Senhor e a Tua vontade, Deus. Eu oro abençoando cada família, crendo no Teu cuidado, Senhor, e oro para que essa palavra esteja no nosso coração e vivida dentro do nosso lar, que possamos, mais do que trazer pão para dentro da nossa casa, ensinar nossos filhos a conhecer aquele que nos dá o pão todos os dias. Mais do que, Senhor, viver buscando remédios e médicos, fazer com que nossos filhos conheçam o médico dos médicos, que tenham a revelação e a comunhão com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles te conheçam, que eles temam o Senhor e que eles desfrutem, Deus, do relacionamento profundo e íntimo contigo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as famílias,
dessa cidade. Abençoamos Canaã, Marauá, Saiteua. Abençoamos Terra Alta, Senhor, para que a luz da Tua palavra alcance os lares, para que a luz da Tua palavra restaure as famílias, para que filhos possam reter em seus corações o ensinamento da Tua palavra, para que pais possam ensinar os seus filhos, principalmente pelo bom exemplo, Senhor, principalmente por um caráter transformado. Deus, digno de alguém que conhece ao Senhor. Em o nome de Jesus, eu oro para que o Senhor te abençoe e te guarde, para que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante sobre ti o seu rosto e que Ele te dê a paz. Que o amor, a graça e o cuidado de Deus seja sobre a sua família, hoje e para sempre. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e aquele que crê diz amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nos vemos domingo, para a glória de Deus, domingo 18 horas, culto de celebração. Líderes do setor vermelho, ficar um pouquinho mais, tá bom? A liderança do setor vermelho, aguardar um pouquinho mais aí, após o culto.